Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, em tuas mãos santas e sagradas, entregamos nossas vidas. Trazemos, Senhor, a dor na alma, os conflitos, as ansiedades, medos, angústias. Trazemos, Senhor, muitas vezes a noite escura e necessitamos do despertar, do raiar, de um novo dia e também, Senhor, da esperança. Por isso buscamos a Ti nesta casa de amor, Senhor. E entregamos todas as nossas dores e os nossos conflitos em Tuas mãos. E que seja feita, Senhor, a Tua vontade e não a nossa. Pois as nossas vontades levaram-nos a caminhos diversos e a tantas dores e a tantos sofrimentos. Ainda somos crianças, Senhor, adolescentes espirituais, e não sabemos decidir nossa vida eterna. E assim entramos em conflitos íntimos. Por misericórdia, Jesus. Sabemos que Tu és a verdade e a vida, e que é o caminho que nos leva a estas verdades e à vida eterna. Abraça-nos, alivie os tormentos de nossa alma e desperte-nos para estas verdades, ajudando a vencer a nós mesmos, Senhor, por misericórdia. Que Teu amor, Senhor, possa cobrir a força do orgulho que ainda trazemos, os preconceitos, a materialidade. Que o Teu amor possa despertar-nos. Assim como Tu despertastes Lázaro daquela morte aparente, Senhor, voltando à vida espiritual. Desperta-nos. Abençoe esta casa de amor que nos acolhe. E que encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a Tua paz. E que esta paz seja estendida ao lar, à família, aos familiares. Que seja esta paz estendida àqueles, Senhor, que se ligam a cada um de nós, mesmo sem terem os corpos físicos. E no invisível, sentimos Tua presença através da dor e do sofrimento na alma. Por misericórdia, Jesus. Ajude estes irmãos que desencarnaram, mas que ainda, Senhor, estão aprisionados na matéria, ocasionando dor e sofrimento psíquicos, emocionais e também sofrendo, Senhor, pois não aceitaram as leis sagradas do nosso Pai Criador. Abençoe os trabalhadores desta Casa Santa. Somos aprendizes do Teu Evangelho, servos do Teu servos. Que possamos fazer a Tua vontade, amado Jesus, e espelhar a Tua imagem de amor. Abençoe o alimento que queremos tomar e servir. E que este alimento seja também um precioso medicamento, nele sendo derramados as bênçãos e as suas energias santas. Abençoai, amado, todos aqueles que de alguma forma participaram na confecção destes alimentos. Estendei Tuas mãos santas, amado Jesus, neste caderno de prece. E cada nome que aqui se encontra, onde estiverem, receba a visita de um anjo amigo a derramar-lhes as bênçãos sagradas
e a fortalecê-los a buscar teus caminhos, seja na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, estenda tuas mãos, Senhor. E através da alquimia do amor, transformai, Senhor, estas águas em medicamento, assim como transformastes águas em vinho nas bodas de Canaã. E de acordo com a necessidade, na individualidade de cada ser, sejam colocados os remédios necessários para aliviar as dores físicas e também, Senhor, curar os tormentos espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, estenda tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios. Aonde houver a dor, o gemido, a escuridão, o mal e o erro, que lá esteja, Senhor, a tua presença de amor e vida eterna. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos aqueles que de alguma forma ou de outra forma professam as suas fés. Iluminai a cada um, Senhor. E que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E que possamos nos unir na prática da caridade e viver a fraternidade universal do amor. Abençoe nosso país querido, esta nação, Senhor, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Que possamos, Senhor Jesus Cristo, seguir esta missão que tem nos dado, de abraçar a humanidade sobre a fé raciocinada. Iluminai, Senhor Jesus Cristo, todo este planeta Terra, que é a nossa casa, a nossa morada. Abençoai todos os países e seus governantes, principalmente aqueles que encontram-se em conflitos, em guerras, derramando sangue de irmãos. Toque seus corações com amor, e que a paz e a verdade há de reinar em toda a humanidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos nesta casa de amor, neste templo de Jesus, onde a única finalidade que temos é o Evangelho de Cristo, é a verdade de Cristo. Muitas pessoas ainda não abraçaram o curso da fé, porque estão esperando sinais. Muitas pessoas estão sofrendo por fugir da responsabilidade de buscar os desígnios do Criador. Muitos pulam de casa em casa, templo em templo, de religião a religião, de centro a centro, de terreiro a terreiro, buscando algo para que ele se apegue, como se fosse uma comprovação ou uma forma de alertá-lo qual é a sua missão na face da terra. Muitos não vão a lugar nenhum, porque já acreditam que por si só se bastam. Mas todos estes estão enganados. Me perdoem. Primeiro, que Deus não tem que provar nada a ninguém, porque estes que querem que Deus
mostre para ele o que ele tem que fazer? E se Deus manifestasse de corpo presente, ele não acreditaria. Ele duvidaria. E nos dias atuais, você sabe o que esta pessoa faria? Se manifestar-se um espírito dizer, eu sou o enviado de Deus, vim dizer a você, para você frequentar um centro espírita, para você adentrar nas leituras, para você aprender a amar, perdoar e colocar sua vida a servir o próximo. Se um anjo de Cristo Jesus, mensageiro do Pai, do Criador, fizesse isso com você, você sabe o que você faria? Imediatamente buscaria um psicólogo. Depois um psiquiatra. E depois tomaria um remédio controlado, porque você estaria com alucinações. Compreende isso? Ou você buscaria um trabalho, um terreiro, um pai de santo, um pajé, ou uma forma de descarrego, porque você estaria sendo obsediado. Porque a sua missão que você pensa é trabalhar, é ganhar dinheiro, é comprar uma casa própria, é cuidar do teu marido ou da tua esposa, é depois cuidar dos filhos, é depois cuidar dos netos. E quando os netos crescem, arruma um cachorro e vai cuidar de cachorro. E quando não tem, vai brigar com os vizinhos. Deus não precisa provar nada para você e nem para mim. E nós temos que crer. Crer é muito mais do que acreditar. Crer vem da alma. Acreditar vem do cérebro físico. Crer é o ato da fé, é o primeiro sintoma. Nós temos que crer. Crer criatura. Crer vem de criatura. A criatura precisa do Criador. Que a criatura sem o Criador, a criatura existe, mas em conflitos. Ela não sabe administrar aquilo que vai além da matéria. Aquilo que está além das suas percepções materiais. Aquilo que chamamos percepções extrasensoriais. Está além. Está além daquilo que você enxerga, daquilo que você vê, daquilo que você conhece. Está além. Está além da vida material. Pois ela está no espírito, na alma imortal. Na mente eterna, que existia antes desse corpo físico, e que, quando esse corpo físico descer, ou ser cremado, e ela continuará a existir. Então, esse encontro de hoje é para os simples e humildes de coração, porque aqueles que forem orgulhosos, os pseudo-sábios, vão sair aqui com raiva de mim. Mas não será a primeira vez. E na verdade eu já até acostumei. Na verdade eu já estou até gostando disso. Sabe por quê? Porque quando falamos de Jesus Cristo e outros não gostam, é sinal que a gente está no caminho certo. É sinal que nós estamos no caminho de Jesus Cristo, porque quando Jesus desceu à terra, fizeram ele como se fosse um cordeiro. Levaram ao sacrifício, até verter a última gota de sangue do teu corpo carnal. Compreende isso? Do teu corpo manifesto. E assim fizeram também com os primeiros cristãos da primeira era, da segunda era. Nós somos o da terceira era, do despertar da consciência. Mas muitos não creem nisso. E querem comprovação. Estes são o que nós chamamos de pseudo-sábios. Querem comprovações e quando as têm, diz que é alucinações. Prefere um tarja preta do que fazer as transformações
em suas próprias crenças e vontades. Compreende isso? Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Jesus disse assim. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Está lá em São Mateus, no capítulo 11, no versículo 25. Jesus rende graça a Deus por ter ocultado as verdades aos homens sábios e prudentes e revelado aos pequeninos, aos simples e aos ignorantes, aos simples e os humildes de coração. Compreende isso? Pode parecer estranho que Jesus renda graça a Deus por ter revelado essas coisas aos humildes, aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais capazes, aparentemente, de compreendê-las. É preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superior a ninguém. Compreendeu aí o que é simples e humilde? Aqueles, como Jesus veio à terra? Veio numa carruagem de fogo, em cavalos alados, rodeado de armas de ouro cravejadas com diamante e pedras preciosas. Desceu em nuvens de 1000 megatons de energias, com seu exército todo armado? Não. Jesus desceu, filho de Maria, uma simples mulher prometida ao casamento. A José, carpinteiro, profissão simples e humilde, que nasceu em uma manjedoura, junto aos animais. Manjedoura é um nome chique de falar, que é um estábulo, onde os animais dormem, o nosso curral, né? Que cheira a animal, que tem energia simplória, mais pura. Fui lá. Que o mestre dos mestres, o maior ser que habitou o planeta Terra, veio manifestar-se a sua vida, a nos ensinar o que é a grandeza. E ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Compreende isso? Os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superior a ninguém. Os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, dono da verdade. Deus não veio para esses que são os donos da verdade. É por isso que Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os dos céus aos simples e humildes que se inclinam diante de sua glória. Não adianta você querer provas da paternidade e da presença de Deus na sua vida, não. Não adianta. Ele não vai provar. Mas ele vai permitir você sofrer, porque a dor e o sofrimento vai dobrar o seu orgulho. E forças, além da sua compreensão, vai lhe dizer que tem algo a mais que você precisa aprender e respeitar. Esse algo a mais
É o Criador que faz a vida à criatura, a nós. Podemos buscar e ter tudo na terra, mas nada nos pertencerá. Porque chega-se um momento que aquilo não mais dá-nos interesse. É a hora que sentimos a dor da alma, a tristeza da alma, a insegurança, o medo. Aonde dá as angústias. E a maior parte das criaturas preferem hoje, pois a medicina avançou a aliviar os sintomas, principalmente nos últimos 10 anos, aliviar os sintomas dos desequilíbrios psíquicos e emocionais, que foi se avolumando as descobertas das medicações inibidoras das reações psíquicas. Aí preferem tomar os medicamentos para controlar a ansiedade, para fazer dormir, para fazer acordar, para aumentar os hormônios do humor. E quando está muito exaltado, toma outro para diminuir os sintomas da exaltação. Então toma-se 2 comprimidos, aí toma um de manhã, porque é triste durante o dia. E aí ele fica exaltado, em êxtase físico. Aí a hora que chega a noite não dorme, aí tem que tomar aquele que vai bloquear os efeitos do de manhã. Aí para relaxá-lo e para fazer ele dormir, dopá-lo. Isso é muito bonito, isso é bacana. Só que isso tem duração. Isso não dura para a vida inteira. Você sabe por que não dura para a vida inteira? Porque nosso organismo, ele é uma perfeita máquina de adaptação. Então logo o cérebro humano vai começar a detectar aqueles corpos estranhos que estão adentrando dentro dele. E através dessa detectação, ele já trabalha na alquimia da manipulação dos elementos corporais para que fabrique os devidos processos de cortar os efeitos. Aí, passados-se alguns meses, aquela medicação já não faz efeito. Tem que fazer o quê? Aumentar a dose ou trocar os princípios ativos. E as loucuras só vai crescendo. Em determinados casos, aonde os sintomas já estão avançados, isso é necessário. Só que está fazendo isso numa escalada global, mundial, e em todos os casos. É quando vem a abstinência destes medicamentos inibidores e controladores, a criatura entra em desarmonia emocional, em desarmonia psíquica. E muitas destas criaturas, sem saber o que fazer, porque não encontrou a busca do Criador, porque não permitiu-se vincular a um processo religioso, porque não permitiu-se frequentar um templo, porque não quis ter tempo para buscar o auxílio espiritual, seja em uma igreja católica, seja em uma igreja evangélica, seja num templo espírita, aonde consegue ser apresentado a Cristo, aí não tem nenhuma escolha. Muitos destes preferem, então, atentar contra a sua própria vida.
através das fragilidades, do autoextermínio, quando chegam estas crises de loucura, de dor e de sofrimento. Teimar diante das verdades eternas é cavar a própria sepultura para a dor e o sofrimento que um dia chegará. Pode ser o homem mais culto da face da terra. Por isso Jesus disse que Deus manifesta-se aos simples e pequeninos, aos humildes, porque estes o buscam, compreendendo que são necessitados. Mas se nós buscarmos Deus e não fizermos as transformações necessárias na nossa vida material, nós queremos fazer uma troca. Nós queremos marcar tempo para melhorar. Nós queremos só ser aliviados do problema e não dominar a situação para não ter problema. Muitos querem apenas ficar livre da dor para continuar em erro, para continuar na materialidade, para continuarem nos vícios, para continuarem com suas fragilidades emocionais. E muitos destes que começam a ter estas crises, que ao invés de buscar auxílios e transformações espirituais, até fomentam que elas aumentem para que possam ser aposentados na juventude. Quantos já vieram nesta casa? Quantos? Quando começaram a melhorar, pararam o tratamento. Por quê? Porque estavam em processos de aposentadoria. Ou alguns já recebendo auxílio-doença. Lembro de um caso de um jovem rapaz fazia hemodiálise. Lembra disso, gente? Hemodiálise. Fazia 3 hemodiálises semanais. 4 horas de hemodiálise. Cada vez. Mais ou menos isso, né, Juscelia? 4 horas. E aí, disseram para vir buscar um auxílio-socorro nesta casa. E ele veio. Iniciou-se o tratamento. Já havia 3 anos que ele estava encostado, recebendo o piso máximo de auxílio pelo INSS. Naquela época, não sei hoje, naquela época ele recebia 5.500. E aí? Um dia ele passa no meu escritório e disse, levou uma pancada de exame, disse, Geraldo, eu vim cá porque eu não acreditei. Eu fui dispensado da hemodiálise. Eu trouxe os exames porque eu estou curado, eu não tenho mais. Só que o auxílio enfermidade dele venceria daqui a 6 meses. 3 meses, desculpa. 3 meses. E eu falei, que bom que Jesus te curou. E ele continuou fazendo o tratamento. E continuou frequentando. Chegou o dia dele buscar, fazer lá a perícia, obrigado. E aí o médico disse para ele, você pode voltar para trabalhar, você está curado. Aí o que ele fez? Imediatamente parou o tratamento e tomou Coca-Cola. 20 dias depois ele deu a crise. Voltou a fazer hemodiálise, recebeu dinheiro. E parou o tratamento. Então, muitos estão nessa escalada. São aqueles que são orgulhosos, que não querem se modificar.
São aqueles que estão enxergando só as questões materiais do momento. Estes, me perdoem, está cavando a dor e os tormentos. Aquilo que Jesus disse, prantos e ranger de dentes. As trevas interiores. Isto é só um exemplo. Temos dezenas e dezenas e centenas de exemplos. Aonde faz-se escolhas materiais, desprezando as verdades celestiais. Assim acontece agora com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos admiram-se que os Espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. Muitos querem ser convencidos pelos Espíritos. Eles querem vir em um atendimento e querem que a gente fala tudo para ele acreditar. Se não revelar, ele não acredita. E se revelar, ele duvida. Não adianta nada. Porque a única coisa que ele quer é suprir a sua curiosidade. É que eles se ocupam dos que buscam. Alguns incrédulos admiram-se que os Espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com humildade e de boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe para poderem aceitá-lo e ficar muito feliz em conduzi-los a si. Querem que Deus se dobre diante da nossa incredulidade. Querem, a grande parte, que Deus os cure primeiro, para convencê-lo a fazer a transformação. Assim é a grande parte das pessoas que nos buscam. E quando oferece o tratamento, a pessoa precisa, mas eu preciso vir? Interessante, né, essa pergunta? Olha, você vai ser curado sem precisar ir ao médico. Você vai ser operado, mas você não precisa ir ao médico. É assim que funciona? Olha que interessante. Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Vá fazer. Algumas vezes eu me dou o luxo de ser sem educação. Eu digo, a dor está em você, não é em mim. Você vem fazer o dia que você quiser. Né? Compreende? Porque quando doeu em mim, eu fui. Estou até hoje. Está entendendo isso? A cada um segundo suas escolhas. É um momento decisivo na tua vida. Você não observou isso ainda, não? Você não observou isso? Se observou, você não quer acreditar que chegou um momento decisivo na sua existência? Você está pensando que morreu, acabou, adoeceu, toma remédio, ficou bilolado, toma um tarja preta, deu ansiedade, toma antiansiolítico? Não, querido. Isso tem prazo de validade. Qualquer medicamento tem prazo de validade. Se você toma um medicamento lá, ele é de 4 em 4 horas, porque a validade dele é só de 4. De 8 em 8, ele só vale 8 horas, de 12 em 12. Mas chegará um momento que ele não terá validade em seu organismo físico, porque seu corpo vai rejeitá-lo. E a única que não nos rejeita é Deus, mas para ser a Deus, nós é que temos que ir a Ele, e não que Ele venha a nós. Nós temos que nos colocar humildes e submissos como necessitados, não do alívio da dor, mas para crescer e subir além daquilo que nos foi a causa da dor. Isso chama evolução. Está compreendendo isso? Quantas dores fantasmas hoje tem na humanidade? Quantas dores fantasmas tem em você que está aqui dentro deste salão? Quantas dores fantasmas? Sabe que a dor fantasma é aquela que não existe, mas que dói. Ela aparece. Ela aparece em você. Ela dói, ela age. São as dores físicas, são as dores emocionais, são as dores psíquicas, são as dores espirituais. São as dores morais. Então são formas diversas de expressões de dores
as crises de nervosismo, as crises de ansiedade. E agora nós temos o agravante. Além de todas essas problemáticas, ainda tem as problemáticas daqueles que tomaram todas as vacinas. Porque agora, ela começou, de um ano para cá, ela começou a soltar os seus efeitos, suas contraindicações. Fechando, obstruindo algumas veias, artérias, vasos sanguíneos. Compreende isso? Que leva, matando alguns alvéolos pulmonares, que leva a dificuldades respiratórias. Sabe quando você puxa o ar, não dá conta de segurar? Sabe os aceleramentos cardíacos, as taquicardias? Sabe as dores de cabeça? Fina, aquela dor de cabeça fininha. Sabe aquelas cólicas abdominais? Que está parecendo que vai ter um desarranjo intestinal. Aí você pensa, foi o leite que eu tomei, eu não posso tomar leite com lactose. Ah, não. É isso não. Alguns casos pode até ser, mais raros. O que fazer? Se você tomou, já tomou. Agora é buscar se fortalecer, encontrar antídotos para isso. Um dos antídotos, enche o balão. Para fortalecer seu pulmão, expandir seu pulmão. Mas isso nós não conseguimos fazer, porque é exercício simples. É melhor ir ao médico, né? Você vai dizer. Mas o médico não vai dizer que é efeito colateral da vacina, porque ele não pode te dizer. Porque ele mesmo receitou. Então nós estamos num impasse muito intenso, que nós, espíritas, sabemos como nos proceder. Porque quando elevamos o altar do Espírito nos caminhos de Cristo, nós nos tornamos médicos de nós mesmos. E aí nós começamos a aprender a dominar as forças que ocasionam as perturbações físicas. Está compreendendo isso? E através de uma meditação, você corta a taquicardia do seu coração. E através de trabalhos simples de respirações, aquele famoso trabalho 4-6-8, você inspira em 4, segura em 6 e solta em 8, você tranquiliza seu campo pulmonar, os batimentos cardíacos e diminui a sua dor de cabeça. Compreende isso? Mas isso são para o simples, porque o orgulhoso prefere pagar o remédio de R$500, a consulta de R$800. E receber o diagnóstico que você tem que tomar aquele remédio para o resto da vida. Em contrapartida, você vai ficar feliz porque muitas vezes você vai receber a aposentadoria como prêmio, o auxílio-doença, ou o atestado médico. Alguns preferem estar doente em casa do que fazer as transformações e as modificações e a aproximação com Deus. Mas esses sofrem muito. Porque eu acredito que é muito melhor você ser ativo, você trabalhar, você depender do seu suor para conquistar o pão de cada dia. Mas esses são os simples e humildes de coração. E quando sobra um tempo de folga, ele ainda coloca seu tempo de folga em benefício dos mais frágeis e dos mais fracos. Ele trabalha como voluntário na caridade. Entende isso?
O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não a veem. Só não vê quem não quer enxergar. Provas nós temos dentro de nós. Eu faço um convite a cada um de vocês. Acho que eu já estou até melhorando um pouco, porque antigamente eu falava um desafio. Desafio já saía assim meio, né? Meio agressivo, né? Meio confronto, né? Não, eu faço um convite. Eu faço um convite a cada um de vocês. Se não funcionar, você vem me falar. Aí você pode me falar o que você quiser. Na verdade, você pode falar a qualquer hora o que você quiser, né? 3 meses de experiência. 3 meses de experiência. Não queira que Deus desça até você. Não queira a prova de Deus. Não queira que o mundo pare para você acreditar. Não. Você transforme seu coração. Tem alguma mágoa de alguém? Então diz, eu tenho ódio de fulano, porque ele fez isso comigo. Eu tenho ódio de ciclano. Eu tenho rejeição com meu pai, tenho rejeição com minha mãe. Eu sou um autossuicida, porque eu encho a cara, eu uso droga, eu fico com raiva, eu ando de moto veloz, eu ando de carro veloz, para ver se acontece um acidente, porque eu não tenho coragem de tirar a minha vida. Então, ache em você a causa daquilo que te tormenta. Eu tenho dificuldade de relacionamento no meu lar, com a minha família, com meu marido, com a minha esposa. Com meus filhos. Converse com você sobre isso. Admita isso. Não em julgamento, não coloque num tribunal, mas admita, olha, não sei porquê, mas eu tenho uma rejeição com a minha mãe, eu tenho uma rejeição com meu pai. Mas isso não pode, porque Jesus disse para perdoarmos o inimigo e amar aqueles que são nossos inimigos. Então não posso ter ódio do meu pai, de ninguém. Isso está me corroendo. Deus, me ajude a tirar isso do meu coração. É o primeiro passo. Libertar seu coração. Eu tenho medo. Eu tenho medo de luz acesa, eu tenho medo de luz apagada, eu tenho medo disso, eu tenho medo. Meu Deus, tire esse medo do meu coração. Porque se você é o Criador, cuida da pequena ameba que está no subsolo, e cuida de uma galáxia estelar, você cuida de cada planeta, e todos são harmônicos, Deus do microcosmo até o macrocosmo, então minha vida também é coordenada por ti. Eu não tenho medo mais de nada, porque tudo está nas tuas mãos. Só vai acontecer aquilo que tu permitir comigo. Pronto. Você já ficou livre de outra situação. Eu tenho hábitos. Eu tenho hábitos de falar mal dos outros. Eu tenho hábito de ficar muito tempo nos aparelhos eletrônicos. Eu tenho hábito da pornografia. Eu tenho hábito do nervosismo, da agressividade. Isso são vícios morais. Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Preces para a corrigenda de um defeito. E leia. Leia todas as vezes que viram o vício bater na sua porta, do seu coração e da vontade. E pede a Deus, seu anjo guardião, para que você seja mais forte do que aquele vício. Com pouca vontade, não precisa de muita, pouca vontade, você vai erradicar aquele vício de sua vida. Faça o culto do Evangelho no lar. Leia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu digo ele porque eu vivo nele. Mas se você ama a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia, o Velho Testamento, o Alcorão, o Bhagavad Gita, não importa o livro que você lê, contando que aquele livro, você crê no livro, porque ele te leva ao Criador. E faça preces diárias, várias vezes por dia, antes de começar uma obra, depois de terminar uma obra. Aprenda a agradecer por tudo. Machucou o pé, meu Deus, obrigado que eu tenho um pé que eu bati na pedra e arrancou o tampo do meu dedo. Quantos não têm pés? Quantos estão em cadeiras de roda e não conseguem caminhar e nem andar? Obrigado, Senhor, porque o sol está quente. Obrigado porque o anjo está demorando. E dá-me prazo de meditar, de orar. E vai orando e agradecendo por cada coisa ruim da sua vida.
Você sabe o que vai acontecer? As coisas ruins acabam. Aí você tem que agradecer pelas coisas boas. Porque não vai ter mais coisas ruins na sua vida. E frequente, assiduidamente, um templo que você crê, acredita, que você tem confiança. Seja a igreja evangélica, se ela falar na tua alma, seja a igreja católica, se você conseguir entender em espírito, seja lá no terreiro de Umbanda, seja um centro espírita kardecista, mas desde que não faça ritual e desde que não faça sacrifício de nada. Porque depois você vai dizer, eu estou no terreiro de Umbanda, eu estou no terreiro, estou tomando marafa e fumando charuto, porque o Geraldo falou que aqui Deus estava também. Está lá. Mas você não estará com Deus. Porque você estará usando aquela forma de expressão religiosa para alimentar o seu ego, a sua matéria e o seu vício. Compreende? Deus é amor e amor é paz, paz é fraternidade, fraternidade é caridade. Então, aonde você conseguir fazer a caridade a alguém, compreende isso? Porque quando você faz a caridade, você também sente o amor de Deus manifestar em você. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes convém mantê-los fechados, sua vez chegará. Mas primeiro é preciso que sinta as angústias das trevas e reconheça a Deus, e não o acaso, na mão que o atinge seu orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julga conveniente, conforme os indivíduos. Olha, são 1000 formas que nos mostram que nós estamos no caminho errado. 1000 formas. Quando a dor bate em nossa alma, é um filho drogado, é uma separação, é um suicídio, é uma morte, é uma agressão, é uma perca do emprego, é a angústia, é a dificuldade no lar, é as problemáticas íntimas, psíquicas, físicas, espirituais. São 1000 formas. Deus age de acordo com cada criatura. Não precisa saber quais são as formas. Apenas sinta a que você está passando. Agora, você precisa saber o quê? Que só existe uma forma para te libertar. É encontrar o caminho de Cristo Jesus. Em prática. Não é só em devoção. Joguei meus joelhos no chão e orei a Deus. Já nem basta. Não basta. Isso era antigamente, agora não dá mais. Agora nós precisamos disciplinar. Porque se não disciplinarmos, nossa mente perde o vínculo com Jesus. Por quê? Porque tem um emaranhado de energia sobre nossas cabeças. Compreende isso? Uma multidão de pensamentos, de opiniões, de fatos, de imagens, de coisas, de sonhos, de situações chegam a nós em turbilhões por segundo. Compreende isso? Nós temos que asserenar nossa alma. Assim é como aqueles dois, estava o mestre e um discípulo, que ia fazer uma caminhada de uma cidade a outra, atravessando por um longo bosque. E o discípulo, ali afoito, jovem, e o mestre, calmo, sereno, caminharam horas a fio, horas e horas. E o discípulo perguntava, já está chegando? Está perto? Falta quanto tempo? E o mestre, logo, logo chegaremos. Passaram por um riacho. A água estava límpida, maravilhosa. Pisaram dentro dele, continuaram. Andaram ali 3, 4 quilômetros. O discípulo perguntava ao mestre, mestre, quanto tempo vai demorar? Estamos chegando? Quantos quilômetros faltam? Estou cansado. O mestre, aguentando toda aquela trajetória, com aquela ansiedade do discípulo, sentou numa pedra e disse, estou com sede. O discípulo disse, mestre, mas não tem água. O mestre disse, naquele riacho que passamos atrás, 3, 4 quilômetros atrás, tem água límpida. Vá buscar. O discípulo engoliu em seco, porque ele estava doido para chegar na cidade, ele ainda teria que voltar mais 3 quilômetros. E ele saiu em disparada.
foi o mais rápido que conseguiu ir. Quando chegou às margens daquele riacho de águas límpidas e cristalinas, a água estava suja. A água estava totalmente suja. Ele olhou para ela e falou: eu não posso levar essa água suja para o meu mestre. Saiu em disparada de volta. Mestre, mestre, mestre. O mestre lá tranquilo. Mestre. E ele, sim. Mestre, mestre. A água estava suja. O mestre disse: eu não vou sem beber água, estou com sede. Volte. O discípulo olhou para o mestre. Imagina o que ele pensou, né? Engoliu em seco e voltou em disparada. Chegou lá. Ele viu que alguns animais estavam brincando dentro do riacho. E a água estava suja. E ele baixou a cabeça. E agora? Não dava para ele subir para cima, porque tinha moitas de espinhos, não tinha como. Ele sentou, olhando para a água. E agora, o que eu vou fazer? De repente, ele começou a escutar o canto dos pássaros. De repente, ele viu alguns animais silvestres. De repente, ele sentiu o perfume de algumas flores, de algumas ervas. De repente, ele passou a escutar a sua própria respiração. De repente, ele sentiu que o seu coração acelerado estava batendo tranquilo, compassado. De repente, ele sentia o fluir do sangue em suas veias. De repente, ele sentiu uma brisa suave tocando a sua pele. De repente, ele sentiu uma paz imensa em sua alma. Ele não sabe, ele não soube o tempo que isso foi. Quando ele olhou na água, a água estava cristalina. Ele encheu o cântaro e voltou assoviando. E viu flores, viu aves, viu árvores exóticas. Chegou lá, o mestre estava lá olhando para ele, ele caminhando tranquilo. Ele levou 3 vezes mais tempo para voltar do que as 2 vezes que ele foi. E o mestre, olhando, ele falou: mestre, você viu aquele pássaro de penas coloridas? Mestre, sim. Você viu aquela frondosa árvore que tem a aparência de uma mulher grávida? Sim. Você viu a paineira que cai dela como uma chuva de prata colorida? Sim. Eu trouxe sua água limpa e cristalina. O mestre falou: eu tenho água aqui, pode beber. E o discípulo entendeu o que o mestre fez com ele. E ele nem viu quando chegou na outra cidade. Nosso problema é esse. A grande dificuldade da humanidade é esse. Ela não está observando, ela está ansiosa e com pressa. E nós não estamos sentindo mais nada. Nós só estamos querendo. Então, se você quer sim encontrar, adentra para dentro do seu mundo íntimo. Sinta a vida pulsar em sua alma. Não os reflexos das sensações materiais. Compreende isso? Eu comprovo isso quase todos os dias. Todos os dias eu desço para o bosque, para debaixo do pé de jatobá, para debaixo do pé de ingá, para as margens do córrego. E quando eu chego, não sinto nada. Às vezes, estou preocupado ou pensando em alguma coisa, ou envolto na materialidade, mas de repente, passado alguns minutos,
eu vou trabalhando a respiração e sendo grato ao Criador em oração, eu começo a sentir o cheiro, o odor das ervas, de espíritos, de animais, perfume da natureza, perfume que não existem, me rodeiam. Eu começo a sentir cheiro de perfumes, que nenhum perfume importado chega próximo de tão delicioso que é. Isso é uma realidade, é uma verdade. Mas para isso, nós temos que acalmar nosso coração. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por esta tarde magnífica. Perdoe as ansiedades do nosso coração. E ainda trazemos, Senhor, o imediatismo da matéria e desprezamos o que é eterno. Perdoe-nos, Senhor. Pacifique nossa alma. Acompanhe-nos de retorno aos nossos lares e que possamos levar, amado Jesus, para nosso lar, a Tua presença, em forma de energia, de paciência e de amor. E que possamos envolver a todos, sejam encarnados ou desencarnados, com essa energia. E que a paz possa permear nossa alma. Até mesmo naqueles, Senhor, que forem mais ignorantes e agressivos. Que possamos ter a paciência e a coragem e a humildade de enfrentar as ignorâncias e de não modificar os objetivos traçados de buscar teus caminhos, ó Jesus. Agradecemos, Senhor, e em tuas santas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Fico muito honrado com a visita de cada um nesta casa de Deus. Esta casa é de Jesus. Eu sou apenas o coordenador desta casa, por misericórdia de Jesus e não por merecimento. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu o seu coração. Perdoe-me. Não dou opinião pessoal. Apenas interpretamos o Evangelho de Jesus sobre a luz do Espiritismo cristão. E para aqueles que discordam, eu aconselho só a aguardar o tempo, porque o tempo é o dono da verdade. Ele trará para nós as respostas. Crendo ou não crendo, o tempo passará e apresentará para nós as verdades eternas. Amém? Amém. Fique com Deus. Obrigado a todos.